Quando o assunto é Nando Moura, é impossível citar esse nome sem envolver polêmicas. Amados por uns e odiado por outros, mas foi por conta de um vídeo desse cara que eu saí de uma baita enrascada financeira. E eu estava passando por um momento difícil. Problemas pessoais, mentais, financeiros, morando sozinho. E a gente sabe que a falta de dinheiro, ela afeta todas essas áreas especificamente, e muita gente acaba cometendo algo contra a própria vida por conta disso. Mas vamos lá. No ano de 2021 eu acabei conhecendo uma modalidade de cassino, né? Vamos se dizer assim. Muita gente fala que é investimento, que é mercado financeiro. Não, é um cassino. Literalmente é um cassino. Porque diferente do mercado financeiro, você não está comprando e nem vendendo ativo de nada. É simplesmente você contra a corretora que você está apostando ali no momento. Mas os vendedores de cursos colocam como se aquilo fosse investimento, como se fosse extremamente fácil. E na teoria é tudo bem simples. Você tem 50% de chance de acertar ou de errar. Se a vela ficar verde e você tiver feito uma compra, você ganha. Se a vela ficar verde e você tiver feito uma venda, você perde. E teoricamente é um espelho de um mercado chamado Forex. É exatamente o mesmo gráfico de lá, mas obviamente que isso não é verdade. Centenas e milhares de relatos de pessoas que disseram que o gráfico é manipulado, prints, vídeos de certa vela no Forex verde, só que dentro da corretora de opções binárias, a vela vermelha. E naquela época, cassino ainda não era legalizado no Brasil, né? Por mais que eles fantasiavam, tentavam esconder que era um cassino e tudo mais, era corretora de opções binárias. E naquela época, a maioria das sedes, né, da central, da onde estava localizado ali, era sempre em paraíso fiscal, né? Sempre em lugares que, se você processasse, quem iria responder lá? Você teria que ir lá na puta que pariu processar a empresa. Ou seja, ia terminar em pizza. E na época, muito influenciador, que hoje em dia está extremamente famoso, fazia divulgações dessas casas de opções binárias e deixava o link de afiliado, obviamente, para você se cadastrar no link dele. E ele já ganhava uma porcentagem da plataforma por cada conta cadastrada e, obviamente, ganhava uma porcentagem de todas as suas percas. Não muito diferente do que já fazem hoje em dia, né, divulgando cassino aí de tigrinho, enfim. E o meu primeiro contato com isso foi através do meu irmão. Eu via que ele tava fazendo essa palhaçada aí junto com os amigos dele. E foi numa época, cara, muito difícil da minha vida, que tava trabalhando no mercado, enfim, tava numa situação horrível. Quem já trabalhou no mercado sabe o quanto é horrível aquele ambiente. E meses depois eu decidi estudar um pouco mais sobre esse assunto, pesquisar bastante. Fiquei um pouco obcecado nesse assunto, com uma chance de ter uma nova realidade, né? Sair daquele mercado. E eu acho que é por isso que dá tanto dinheiro para esses golpistas, porque eles vão logo numa parte que toca o ser humano, brincam com o sentimento das pessoas que tá vivendo uma realidade extremamente massacrante, horrível, querendo sair daquilo logo. E o cara, na inocência e no desespero de querer sair daquela realidade, mudar a vida dele, acaba caindo nisso. Bom, até que meses e meses estudando muito conteúdo gratuito, eu conheci um canal de um cara que falava super bem. No Instagram do cara tava que ele era grafista cambial, além de advogado, teólogo. Realmente era um cara bem estudado, se comunicava muito bem e operava nas plataformas de opções binárias, mas escondia a logo da plataforma, né? Pois falava que não queria fazer propaganda, que isso e aquilo, que ele ensinava análise gráfica, não ensinava a operar em opções binárias. E realmente ele era um cara muito inteligente, por mais que todas as videoaulas eram dentro da plataforma de opções binárias, mas ele escondia a logo ali da plataforma, mas eu sabia que era exatamente a mesma que eu operava. Então por isso que me deu a confiança de comprar, acabei comprando esse curso. Na época eu paguei quase R$500 e, cara, fiquei fissurado naquilo, fiquei estudando durante muito tempo aquele curso. Comecei realmente a melhorar na minha visão de gráfico. A minha análise gráfica estava cada vez melhor. Eu estava conseguindo acertar bastante, entre aspas, né, operações, que no caso não é operação porra nenhuma. É só, eu tava conseguindo acertar bastante a aposta que eu tava fazendo ali, né? E aí que começa a cilada.
Dependendo do momento, a plataforma está pagando 80% na base do seu acerto, 85%, 90%. Quando o gráfico está muito ruim e instável, eles pagam mais. Ou seja, tá pagando 80%, você coloca R$10 ali e acerta a análise, você ganha 8. Se você perde tudo. Ou seja, não precisa ser nenhum gênio para saber que no final a conta não fecha. Você perde muito, ganha pouco e tem que ter uma taxa de acerto gigantesca. E aí que começa a outra parte da trambicagem. Muitas pessoas que têm uma taxa grande de acerto, que conseguem lucrar com a corretora, têm problemas com o saque. Misteriosamente as contas são banidas. Eu comecei a reparar em algo que um cara tinha me falado, que toda vez no ranking lá, o top 1 que ficava no ranking, misteriosamente ele sumia e você nunca mais via aquele nome. E na próxima semana era outro. Misteriosamente, as contas que sempre lucravam bastante no ranking da corretora sumiam. E a lavagem cerebral é tão grande entre os gurus, vendedores de cursos e as pessoas que apoiam essa trambicagem, que se você perdeu é porque você não estava com o psicológico bom, se você quebrou a sua banca é porque você não teve gerenciamento. Enfim, eles inventavam 1 milhão de desculpas para não assumir que era uma trambicagem e que eles estavam levando seu dinheiro embora. Tanto é que pode pesquisar até hoje aí, você nunca vai ver um cara que se diz bem sucedido em opções binárias que não vende curso. E uma coisa que não fazia sentido, os caras ostentavam carros, uma puta de uma vida foda, muito dinheiro, e o cara tá se mendigando ali, vendendo curso a 500, 600 reais. Já vi curso até de 2.000 reais, cara. Absurdo. Mas é aí que entra a parte do ego, né? Você já investiu tanto tempo, investiu dinheiro em curso, virou noites e noites operando, acordava 5 da manhã, que supostamente era um dos melhores horários ali pra se operar no gráfico. Você já investiu tanto, cara, que o seu ego não te deixa enxergar que você é burro, que você caiu num golpe. E eu tive até que bons resultados. Eu começava sempre uma banquinha ali com 60, 100 reais. Conseguia chegar ali no valor de 500, 580. Depois, misteriosamente, tudo começava a dar errado e só perdia dali em diante. Misteriosamente. E nesse meio tempo eu também tive contato com diversas pessoas de diversos locais do Brasil que também operavam. Participava de grupo de Telegram, grupo de Facebook. Cara, cheguei a conhecer pessoas que... Literalmente, que situação deplorável. Cara casado, tinha filho, tava devendo mais de 50 mil reais, que fez empréstimo para investir. E ainda continuava insistindo naquilo, perguntando se eu conhecia alguma estratégia melhor, o que eu tava fazendo para ter resultado, que ele tava tendo que trabalhar em 2 empregos para poder pagar essa dívida aí, que tava acumulando cada vez mais. Irmão, muita gente vendeu casa, carro, moto, fez empréstimo, entrou em dívida. Muita gente se afundou e eu tenho certeza que muita gente tirou até a própria... Você sabe bem o que eu tô querendo dizer. E hoje esses mesmos influenciadores aí que divulgavam essa porcaria seguem a vida normalmente aí, extremamente ricos, cada vez mais ricos, enquanto muita gente, provavelmente desde aquela época até hoje, tá na merda, desculpa a palavra, mas tá numa situação ruim. Enquanto esses caras deitam a cabeça no travesseiro aí normalmente. E eu espero sinceramente que no final da vida você tenha o que você mereça, né? Porque provavelmente você não vai pagar isso em vida. E eu não vou ficar citando nome, é só vocês procurarem aí influenciadores que são famosos hoje em dia, que antigamente divulgavam opções binárias. E muito deles ainda hoje em dia continua divulgando casa de aposta aí, seguindo a vida normalmente, continuando cada vez mais rico através da desgraça dos outros, né? Mas enfim, nesse breve resumo aí desse assunto, o que tem o Nando Moura? Aonde entra o Nando Moura nessa história? Foi aí que eu, simplesmente num dia aleatório, apareceu esse vídeo pra mim. Porque ele promete fazer de você o novo bilionário brasileiro. E como ele conseguiu este dinheiro? Vendendo opções binárias, ensinando as pessoas a mexerem em opções binárias. Você que não sabe, opções binárias é fraude. É farsa, é um cassino que atua à margem da lei brasileira. Não tem nada a ver com investimentos, não tem nada a ver com bolsa de valores, não tem nada a ver com porra nenhuma. E cada vez que um pobre coitado perde, ele ganha muito dinheiro. Opções binárias, elas simplesmente simulam, elas nem são de fato os gráficos da bolsa de valores, elas simulam variações de um determinado ativo ou um determinado papel. Só que você não está comprando nada. Você não compra um papel, você não compra uma moeda, você não compra um título, você não está comprando absolutamente nada.
Você simplesmente está apostando, como uma roleta. E nos grupos de sinais que este camarada vendia através de produtos chamados o trader milionário, você milionário, não sei das quantas com milhões. Esses são os nomes do produto. Você só vai dilapidar completamente seu patrimônio, até não sobrar nada. Não é possível que esses caras continuem soltos enganando tantas pessoas do jeito que eles enganam todos os dias. Opções binárias é cassino feito para você perder muito dinheiro, para não sobrar nada. Para não sobrar nada. Uma coisa assim horrível, cheia de pessoas desesperadas no Reclame Aqui porque perderam todo o seu dinheiro. Como é que você se olha no espelho, rapaz? O dinheiro, ele não é o fim em si. Não vale tudo por dinheiro. Vale você se orgulhar de ter feito algo bom na vida das pessoas. Olha o que você fez, rapaz. Você vendendo salas de sinais, você vendendo key options, você vendendo opções binárias que são proibidas no Brasil, porque você sabe que são fraudulentas. Você sabe que são fraudulentas. A única pessoa que ficou rica com isso foi você. Irmão, isso literalmente foi um tapa na cara. Foi como se eu tivesse acordado de um pesadelo, um choque de realidade. Eu fiquei um tempo sentado no sofá do meu estúdio, olhando pro nada, refletindo. Realmente, acho que eu tinha caído na real. E antes tarde do que nunca, né? Na época eu já tinha perdido um dinheiro, mas não milhares de reais aí. Uma quantia, sei lá, de uns 1.950, entre R$1.000 ali, mais ou menos isso. Só que imagina onde ia chegar, porque eu tava cada vez mais focado em colocar grana, tentar fazer uma alavancagem maior, e vai saber onde tudo isso ia parar uma hora. Realmente é difícil engolir o ego, saber que você foi otário, que você foi enganado, mas nunca é tarde. Tenha humildade de reconhecer, realmente, caí num golpe, me iludi, criei uma realidade que não existia. A realidade que eu estava vivendo estava tão ruim que eu comecei a fantasiar, achar que de alguma forma eu ia sair daquilo. Talvez você se encontre na mesma situação no momento, viciado em apostas modernas, né, hoje em dia, que na minha época eram opções binárias, hoje está muito mais atualizado aí. Tem diversos outros cânceres aí que eu prefiro chamar isso de câncer. Mas queria deixar o meu agradecimento ao Nando Moura. Não acompanho ele, não sei da vida dele, não, né? Sei que ele é muito polêmico, sei que aparecem diversos memes dele pra mim direto, mas queria deixar meu muito obrigado aí, porque talvez se não fosse o teu conselho, aquele vídeo lá, eu estaria no fundo do poço hoje, teria ido cada vez mais longe nessa história de opções binárias aí. E o meu recado pra você que tá assistindo: cai fora de qualquer forma de aposta, de dinheiro rápido. Eu não acho errado a pessoa estudar sobre investimento, mas investimento é sempre a longo prazo, é sempre demorado, não existe dinheiro fácil. Se fosse tão simples assim, qualquer fundo de Wall Street colocaria um robozinho ali para ficar operando e lucrando milhões. Ou seja, cara, desconfie. Talvez isso seja reflexo da falta de inteligência do brasileiro, né? Eu já caí nisso, eu me incluo nisso. Graças a Deus, depois desse vídeo, nunca mais eu caí nessa bobeira de pôr meu dinheiro em casa de aposta, em opções binárias, né? Que na época era tigrinho, tanto faz. Nunca perdi o meu tempo com essa porcaria. E é isso. O vídeo de hoje vai ficar por aqui. Gostaria de agradecer você que assistiu até o final. Deixe seu like, seu vídeo. Queria agradecer novamente ao Nando Moura. Você nem sabe, provavelmente você nem vai assistir isso, mas que Deus abençoe você por ter aberto a minha mente, por ter ajudado uma pessoa. E fica com Deus, cara. Deus te abençoe. Tamo junto a todos aí que assistiu. Valeu.